Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 40. E aconteceu depois dessas coisas. Veja que novamente o texto está começando dizendo depois dessas o quê? Há um contexto antes. Então, você quer montar um esboço, quer pregar? Leia de 1 a 2 capítulos anteriores e de 1 a 2 capítulos posteriores, certo? Para que você entenda a história e quando você começar, como se, um exemplo, você fosse pregar aqui agora, você já tem contexto e conteúdos para transmitir para a igreja. Diz o texto. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José para que o servissem, e estiveram muitos dias na prisão, e ambos sonharam um sonho. Cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estava presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Marque isso. Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as premia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e nos cestos mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Bom, rapidamente o texto em si me ensina algo muito importante. Acredito que isso possa servir para você também. Use os seus dons, use aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem durante o seu processo, durante a sua aprovação, durante a sua luta, a sua batalha, a sua guerra, enfim. Porque além de você ver esses dons sobre a sua vida serem aperfeiçoados, também vai fazer com que você se ocupe, e nessa ocupação, porque você vai estar usando os teus dons e ali se aperfeiçoando, você vai ver que os dias eles vão passar de forma que você mal até vai notar. Por quê? Porque você vai estar muito ocupado usando aquilo que Deus te deu. Veja que o José está usando aquilo que ele sempre teve antes de estar preso. Ele está usando. Não sei o que é que você tem, as suas ferramentas que Deus te deu, mas use ela nesse seu processo, que você vai ver que Deus ele vai fazer com que os dias passem rápido. Depois, quando você olhar, você vai falar: Nossa, já passou, olha, enfrentei sim, mas é como se fosse até rápido. Meu Deus, já passou. E ainda dependendo do que você vai receber no final, você ainda olha e diz: o quê? Se eu soubesse que ia ser tão bom, eu passaria tudo de novo. Ele aqui está sendo aperfeiçoado, e ele não deixou de ser aquilo que ele era fora de uma prisão, e agora, estando dentro de uma prisão, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o servo que obedece, o servo que tudo atribui a Deus. Não se esqueça disso. Atribua tudo a Deus.
as bênçãos, vitórias, seus dons, tudo é Deus. E essa provação, isso que você, eu, nós passamos, não se esqueça, Deus estará conosco todos os momentos, do começo ao fim, e nós vamos prosperar em nome de Jesus. Que o Senhor ele venha nos prosperar em meio às nossas provações, porque tudo é de Deus, como foi dito aqui. A vitória também é de Deus. Amém? Vai haver mensagens que elas são compridas, mas haverá mensagens que serão curtas. Saiba entender o tempo da sua pregação. Tem pregações que vai durar 5, 10, 15 minutos, mas é bíblica. O texto extraído do texto, tá? A sua pregação será extraída do texto. Não queira esticar aquilo que Deus te deu apenas 10 minutos. Mas, em contrapartida, também haverá pregações que vai durar de uma hora e meia, enfim, até mesmo o tempo que vão te dar. Então, saiba respeitar o limite da sua pregação e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te vejo no próximo capítulo. Amém?